Eu tenho focado muito a produção legislativa em leis que têm a ver com transparência e publicidade. Por quê? O fato é que ninguém dura para sempre. E eu considero que o tempo aqui na Câmara tem que produzir itens, projetos que vão durar muito tempo. Mesmo depois que eu sair da Câmara, independente de qualquer acontecimento, as leis ajudem a população a continuar fiscalizando. Eu sou uma pessoa que entendo que nós temos que mudar as coisas, mas respeitando as regras do jogo. Entrar na Câmara para melhorar as regras. Esse foi um dos propósitos. Então, a primeira lei que eu gostaria de mencionar é a Lei Complementar número 82. E, antes de mencioná-las, destaco o meu agradecimento aos colegas vereadores, porque nenhum vereador faz lei sozinho. As que eu consegui que fossem aprovadas foi graças ao apoio deles. Então, vocês foram muito importantes nesse projeto também, e vocês também refletem esse novo pensamento. A Lei Complementar 82 determina que a Câmara Municipal também tem que publicar os atos dela no Diário Oficial do município. O que é o Diário Oficial do município? É um documento disponível na internet para qualquer pessoa acessar de qualquer lugar do mundo e ele conta o que está acontecendo na cidade. Isso estava acontecendo só para a Câmara, só para a Prefeitura, melhor dizendo, só para o Poder Executivo. Aqui na Câmara, se nomeasse alguém, quase ninguém ficava sabendo, ficava num quadro lá na recepção, como era feito desde os anos 30, desde a época do Império. Então, estava atrasado e nós fizemos essa regra para que você, independente de qualquer coisa, consiga saber da sua casa quem que está entrando na Câmara, o que a Câmara está comprando, o que a Câmara está doando, o que está acontecendo aqui. Você é o chefe, você tem o direito de saber o que está acontecendo. Outra regra nossa foi a respeito da criação da Tribuna Livre. Não é um projeto só meu, ajudei a escrever. Quem deu o pontapé inicial foi o vereador Leonardo Roberto Barberá. Parabéns, Léo. E a Tribuna Livre foi assinada por todos os vereadores. E olha que interessante, ela tinha sido revogada em 1995, e veja como isso é simbólico. O presidente da Câmara que revogou a Tribuna Livre em 1995 era o mesmo presidente da Câmara que ressuscitou a Tribuna Livre. Isso é muito simbólico, é sinal que as coisas mudam, e isso é salutar, ou, melhor dizendo, isso é saudável, isso é importante. Todos os vereadores votaram a favor, e agora qualquer cidadão, mediante inscrição, etc., cumprindo alguns quesitos, ele consegue falar na Câmara durante a reunião por até 5 minutos, e isso é registrado e transmitido ao vivo. Na minha opinião, foi um avanço, sim, porque antes, para falar na Câmara, era impossível, dependia da boa vontade dos vereadores das épocas, e agora não, agora é um direito. Outra regra que eu fiz é sobre a questão de nome de rua. É um projeto que foi assinado pelo presidente Wellington e por mim, pelo vereador professor Wellington e por mim, e ele trata de regras para poder trocar nome de rua. Basicamente é o seguinte: havia um tempo que os vereadores ficavam aqui trocando nome de rua, a cidade precisando de tanta atenção e os caras só trocando nome de rua. Houve vereador que trocou mais de 100 nomes de rua, fez mais de 100 leis. Olha, nossa, fulano fez mais de 100 leis. Tá, mas e daí? Nome de rua? Então, aí o que a gente pensou? Trocar nome de rua não é um problema, pode ser até necessário. De acordo com os Correios, onde a rua tem nome de número ou nome de letra, o que é chamado de alfanumérico, é desejável que seja trocado, porque isso pode gerar confusão. Imagina alguém manda a carta para alguém que mora na rua 1 e a pessoa coloca o bairro errado. Não tem como adivinhar. Agora, se a pessoa mora na rua Avenida Professor Clóvis Salgado, se a pessoa mora lá no Vale, mas na verdade o outro coloca que é no União, dá para adivinhar onde é. Ou colocou Marechal Rondon, não tem problema, vai dar para saber onde que é, porque a rua tem um nome só, a avenida tem um nome só. Qual que foi a regra que a gente colocou? É possível trocar o nome de rua? Sim, desde que 2/3 dos moradores estejam favoráveis. Havia casos de pessoas que não eram favoráveis a trocar o nome da própria rua. Vou dar o exemplo aqui da rua Amsterdã, no Três Poderes. Ela chamava Rua Amsterdã, trocaram para o outro nome sem perguntar para os moradores, e depois os moradores reclamaram e voltaram o nome para a Rua Amsterdã. Há vários exemplos, mas qual que é o entendimento? Não importa tanto qual que é o nome, o que importa mais é que os moradores estejam de acordo. E nós temos um exemplo de um caso de uma rua que não foi alterada porque não teve a aprovação dos moradores. Olha que interessante, lá no bairro Pousada del Rei tem uma rua chamada Princesa Isabel. Princesa Isabel é muito famosa, conhecida como a princesa que assinou a Carta Áurea, etc. Há quem critique e fala, a Princesa Isabel, na verdade, ela fez isso pressionada, não sei o quê. Independente do fato, o que acontece? Uma pessoa queria trocar o nome daquela rua e trouxe um abaixo-assinado aí com algumas assinaturas.
nós conferimos e percebemos que não tinha 2/3 dos moradores favoráveis. A maior parte era contrária, não apenas a maior parte, mas como não tinha 1/3, melhor dizendo, não tinha 2/3 favoráveis, o projeto foi arquivado sem precisar sequer ir para votação. Por quê? Quem manda é o povo, a decisão tem que ser dos moradores. Se eles tivessem sido todos favoráveis, aí nós teríamos que pensar. E aí, o que vale? Vai trocar o nome da rua? Mas não precisou, porque os próprios moradores não queriam. Outro exemplo, eu já mencionei, o projeto de lei que cria a regra dos bancos colocarem grade de ferro, é a lei número 1744. A ideia é proteger a nossa cidade contra bandidos oportunistas que explodem caixas eletrônicos. Infelizmente, alguns bancos não parecem gostar muito de garapé e se recusaram a cumprir a lei. Isso foi denunciado ao Ministério Público. Outra lei, a declaração da utilidade pública para a Associação da Feirinha. Nós sabemos que a Feirinha tem uma grande tradição aqui em Garapé e ela tem recebido pouco apoio. Pelo menos até então, em 2017, o apoio era quase zero. Então, nós fizemos essa declaração de utilidade pública, eu redigi o projeto. Então, nós fizemos o projeto de lei que virou a Lei 1746, que dá condições da Feirinha disputar recursos públicos como as demais entidades. Depois dessa lei, ela, inclusive, já conseguiu receber alguns recursos da Prefeitura. Outro projeto, de autoria minha e da vereadora Daniela. Ela, tendo trazido a ideia, eu ajudei a escrever. Virou a Lei 1760, que proíbe o uso de dinheiro público para ficar identificando veículos, documentos, material escolar, prédios com símbolo de governo. Olha aqui em Garapé, nós temos uma belíssima bandeira que mostra a nossa tradição, a nossa história, os nossos valores. Para que a cada 4 anos, quando troca de governo, a prefeitura vai ficar gastando dinheiro imprimindo pasta, imprimindo adesivo para trocar os adesivos dos carros? Por que não usa os símbolos nossos símbolos eternos? Isso aí é uso de dinheiro público. Então, fizemos uma lei para tentar proibir isso. Permitia apenas usar o que já estava impresso e o que já tinha sido mandado comprar. O resto não era o ideal. Infelizmente, na prática, a gente sabe que tem que ficar de cima para não ter esse tipo de desrespeito à norma. Outra lei é a 1769. Nós declaramos utilidade pública para a Associação de Proteção aos Animais, a Amigo Feliz. Nós sabemos que, no nosso momento, no presente, já é importante discutir direitos dos animais ou melhores condições de tratamento do animal na comunidade. Ah, mas isso é frescura. Não, não é frescura. Nós temos que discutir de maneira séria esse assunto e existe uma associação em Garapé que os protege, chama Amigo Feliz, e com o objetivo de que eles possam pleitear recursos, nós também demos essa utilidade pública. Não quer dizer que eles vão receber recursos, que eles vão receber milhões. Na verdade, eles recebem muito pouquinho, mal dá para ajudar com alguma ração. Mas é necessário. Nós sabemos, inclusive, que a questão de saúde pública, animais abandonados na rua são transmissores de doenças. Então, temos que tratar o assunto de maneira séria. Outro projeto infelizmente foi revogado, é aquele que determinava a processo seletivo para a seleção de estagiários, o projeto de lei complementar número 88. A ideia era que todo mundo tenha direito de disputar as oportunidades, porque não tem oportunidade para todo mundo. Como é que você vai fazer? Quando é uma empresa, o dono da empresa escolhe. Se ele quiser colocar alguém ruim de serviço, azar dele. Se ele quiser colocar alguém que é parente dele, é problema dele na empresa. Agora, na prefeitura, na Câmara, nós temos que dar chance para todos, porque nós vivemos em uma república, é de todo mundo. Embora algumas pessoas achem, meu grupo político foi eleito, agora é a nossa vez. Espera aí, não é assim que funciona. Pode até ser a vez do seu grupo aí, pode ser que o seu grupo vai ter ideias, vai ter projetos, mas as oportunidades de emprego têm que seguir a Constituição. E a Constituição fala que são apenas os cargos de chefia, direção e assessoramento que são de livre escolha. O de estagiário, na minha opinião, deveria passar por um processo também, porque ajuda muita gente, mas, infelizmente, não tem para todos. Então, deveria ter esse processo. Infelizmente, foi revogado, depois de um certo tempo. Mas, como eu já mencionei, foi para o Ministério Público, e o Ministério Público agora está de cima disso aí, está mais moralizado o processo. Outro projeto obriga a publicação de contratações temporárias no Diário Oficial do município.
É a Lei 1788. Imagina comigo aí. Ó. Se alguém faz concurso público, ele vai ter o nome publicado no Diário Oficial. E se a pessoa não tiver feito concurso público, mas vai estar ocupando um contrato? Os contratos existem por motivos temporários. Vou dar um exemplo. Imagina que uma enfermeira concursada está grávida e você precisa contratar alguém para ficar no lugar dela. Você não precisa fazer um concurso para uma vaga, às vezes, que a pessoa vai ficar para sempre ali, sendo que só precisa durante a licença maternidade. Então, em tese, os contratos são para vagas temporárias. Mas a gente não ficava sabendo quem estava sendo contratado. Inclusive, uma vez me pararam na rua e perguntaram: fulano trabalha mesmo na prefeitura? Como que eu ia dar 100% de certeza se eu não sabia o nome de quem era contratado? Então, agora você aí de casa, você do futuro que está nos assistindo, você consegue ver todo mundo que está sendo contratado. E a prefeitura tem que publicar a relação pelo menos uma vez por mês. Olha, outro projeto que a gente fez aqui é uma indicação. Não é lei, não fui eu que fiz a lei, porque deveria partir da prefeitura, mas eu fiz a indicação, eu mandei o projeto para a prefeitura, o prefeito concordou e mandou para a gente de volta, criando o Fundo Municipal do Idoso. Qual que é a relevância disso? Qualquer brasileiro que tenha que pagar imposto de renda, ele pode, se ele quiser, mandar um percentual para algum fundo. Ao invés de você mandar tudo lá para Brasília, se você se planejar, você consegue mandar até 6% para onde você quiser, para um fundo, né, obviamente. Mas, se você não tiver muita paciência para se organizar, no mesmo ano, você pode mandar até 3%. Só que aqui em Igarapé, por falta de ter instrumento jurídico adequado, de ter um fundo municipal do idoso, não tinha essa possibilidade, agora já tem. Outra situação, nós criamos regra determinando transparência com participação de políticos e servidores em cursos, seminários e afins. É a lei número 1821 e ela criou algumas regras, como, por exemplo, se fez uma viagem e recebeu diária, tem que fazer relatório. Por quê? A pessoa falava que foi tratar de assuntos de interesse do município, recebia algum dinheiro adicional e ficava por isso mesmo. Poderia acontecer de um vereador ter ido só para passear, recebia um dinheiro e pronto, fez o que lá? Então, nós criamos algumas regras assim. Existem algumas situações aqui na Câmara de Igarapé que, no passado, alguns vereadores perderam as eleições e saíram viajando o Brasil afora, aí, fazendo cursos de capacitação, depois de já ter perdido, faltando 3 meses para ir embora, e foram para Brasília, São Paulo, Curitiba, fazer cursos que duravam 5 dias. Nessas cidades recebe-se uma diária de R$ 700. Então, imagina, 5 dias a R$ 700, dá 3.500, né? Alguns fizeram isso 5 vezes no final do mandato. Alguns embolsaram R$ 17.500. Isso já foi conversado no Ministério Público, porém o objetivo maior é proteger para que isso não aconteça novamente. Então, o que nós fizemos? Essa lei que eu redigi, primeiro, proíbe curso faltando 6 meses para acabar o mandato. Falta 6 meses para acabar o mandato, não vai fazer mais curso. Aprendeu já o que tinha que aprender. E agora, obviamente, é uma lei muito radical. Quem é da mesa, talvez, poderia precisar fazer algum curso de encerramento de exercício. Mas, aqui em Igarapé, nós estamos precisando tomar alguns remédios amargos para, pelo menos, evitar que aconteça novamente. Foi muito dinheiro que foi embora nessa brincadeira. E nessa lei também que eu redigi, nós proibimos o vereador de utilizar dinheiro público para receber prêmio. Por exemplo, vamos supor, eu recebi algumas medalhas. Caio, você recebeu uma medalha alguma aí. Eu paguei a inscrição nesse evento, eu fui com recurso do meu dinheiro, recebi a medalha e pronto. Não custou nada para o município. E alguns vereadores já utilizaram recursos da Câmara para pagar as inscrições. Olha, para mim, eu fico satisfeito de ter sido feita uma pesquisa e falado você ficou bem avaliado pela população, etc. Mas eu receber isso ou não receber, para a população não faz sentido gastar dinheiro com isso. Então, quando eu fui pagando da minha própria inscrição, do meu próprio bolso. Nós proibimos o vereador de receber recursos para esse tipo de evento. Também temos uma lei aqui, número 1822, que é da minha autoria, que é o seguinte, vamos falar de um momento complicado. Alguma família perdeu um ente querido, na hora da dor você precisa de um local para fazer o enterro.
E, às vezes, depois que você conseguiu enterrar em um lugar, depois de um tempo, você consegue achar um lugar melhor, você quer levar para onde está o túmulo da família, etc. Aqui em Garapé você não conseguia, nunca mais. Você tinha que esperar uma boa vontade. Outro projeto obriga a publicação de contratações temporárias no Diário Oficial do Município. É a Lei 1788. Imagina comigo aí, se alguém faz concurso público, ele vai ter o nome publicado no Diário Oficial. E se a pessoa não tiver feito concurso público, mas vai estar ocupando algum contrato? Os contratos existem por motivos temporários. Vamos dar um exemplo. Imagina que uma enfermeira concursada está grávida e você precisa contratar alguém para ficar no lugar dela. Você não precisa fazer um concurso para uma vaga, às vezes, que a pessoa vai ficar para sempre ali, sendo que só precisa durante a licença maternidade. Então, em tese, os contratos são para vagas temporárias. Mas a gente não ficava sabendo quem estava sendo contratado. Inclusive, uma vez me pararam na rua e perguntaram: fulano trabalha mesmo na prefeitura? Como que eu ia dar 100% de certeza se eu não sabia o nome de quem era contratado? Então agora você aí de casa, você do futuro que está nos assistindo, você consegue ver todo mundo que está sendo contratado. E a prefeitura tem que publicar a relação pelo menos uma vez por mês. Olha, outro projeto que a gente fez aqui é uma indicação, não é lei, não fui eu que fiz a lei, porque deveria partir da prefeitura, mas eu fiz a indicação. Eu mandei o projeto para a prefeitura, o prefeito concordou e mandou para a gente de volta, criando o Fundo Municipal do Idoso. Qual que é a relevância disso? Qualquer brasileiro que tenha que pagar imposto de renda, ele pode, se ele quiser, mandar um percentual para algum fundo. Ao invés de você mandar tudo lá para Brasília, se você se planejar, você consegue mandar até 6% para onde você quiser, para um fundo, né, obviamente. Mas, se você não tiver muita paciência para se organizar, no mesmo ano, você pode mandar até 3%. Só que aqui em Garapé, por falta de ter instrumento jurídico adequado, de ter um fundo municipal do idoso, não tinha essa possibilidade, agora já tem. Outra situação, nós criamos regra determinando transparência com participação de políticos, servidores em cursos, seminários e afins. É a lei número 1821 e ela criou algumas regras, como por exemplo, se fez uma viagem e recebeu diária, tem que fazer relatório. Por quê? A pessoa ia, falava que foi tratar de assuntos de interesse do município, recebia algum dinheiro adicional e ficava por isso mesmo. Poderia acontecer de um vereador ter ido só para passear, recebia um dinheiro e pronto, fez o que lá. Então, nós criamos algumas regras assim. Existem algumas situações aqui na Câmara de Garapé que no passado alguns vereadores perderam as eleições e saíram viajando o Brasil afora aí, fazendo cursos de capacitação depois de já ter perdido, faltando 3 meses para ir embora, e foram para Brasília, São Paulo, Curitiba, fazer cursos que duravam 5 dias. Nessas cidades recebe-se uma diária de R$700. Então imagina, 5 dias a R$700, dá 3.500, né? Alguns fizeram isso 5 vezes no final do mandato. Alguns embolsaram R$17.500. Isso já foi conversado com o Ministério Público, porém o objetivo maior é proteger para que isso não aconteça novamente. Então o que nós fizemos? Essa lei que eu redigi, primeiro, proíbe curso faltando 6 meses para acabar o mandato. Falta 6 meses para acabar o mandato, não vai fazer mais curso, aprendeu já o que tinha que aprender. E agora, obviamente, é uma lei muito radical. Quem é da mesa talvez poderia precisar fazer algum curso de encerramento de exercício, mas aqui em Garapé nós estamos precisando tomar alguns remédios amargos para, pelo menos, evitar que aconteça novamente. Foi muito dinheiro que foi embora nessa brincadeira. E nessa lei também que eu redigi, nós proibimos o vereador de utilizar dinheiro público para receber prêmio. Por exemplo, vamos supor, eu recebi algumas medalhas. Caio, você recebeu a medalha alguma aí? Eu paguei a inscrição nesse evento, eu fui com recurso do meu dinheiro, recebi a medalha e pronto, não custou nada para o município. E alguns vereadores já utilizaram recursos da Câmara para pagar as inscrições. Olha, para mim eu fico satisfeito de ter sido feita a pesquisa e falar, você ficou bem avaliado pela população, etc. Mas eu receber isso ou não receber, para a população não faz sentido gastar dinheiro com isso. Então, quando eu fui pagando da minha própria inscrição, do meu próprio bolso. Nós proibimos o vereador de receber recursos para esse tipo de evento.
Também temos uma lei aqui, número 1822, que é da minha autoria, que é o seguinte: vamos falar de um momento complicado. Alguma família perdeu um ente querido, na hora da dor você precisa de um local para fazer o enterro. E às vezes, depois que você conseguiu enterrar em um lugar, depois de um tempo você consegue achar um lugar melhor, você quer levar para onde está o túmulo da família, etc. Aqui em Igarapé você não conseguia, nunca mais. Você tinha que esperar uma boa vontade. E o que a gente conseguiu fazer? Depois de 5 anos, se a família quiser, ela pode pedir para a prefeitura para poder levar para outro local. Nós também criamos um projeto que diz respeito a que sejam publicados gastos com horas extras no diário oficial do município. O que acontece? Havia um grande número de pagamentos de horas extras e nós precisávamos entender melhor o que estava acontecendo. Então, a nossa primeira lei nesse sentido foi a 1827 de 2018. Nós gostaríamos de que a prefeitura publicasse quanto está pagando por secretaria, por setor. Não precisava até então colocar nome de funcionário, quanto estava saindo, a gente queria saber só as horas extras mesmo. Mas, infelizmente, isso não foi suficiente para constranger eventuais excessos, então nós tivemos que fazer um outro projeto. O 1888, a lei, melhor dizendo, 1888 de 2019, determina que tem que ser publicado no Diário Oficial até o dia 10 de cada mês seguinte as horas extras de quem fizer mais do que 10 horas. Aqui em Igarapé, o máximo que se pode fazer é 52 horas extras por mês, mas estava tendo pessoas que todo mês estavam fazendo 52 horas extras. A hora extra tem que ser uma exceção, não a regra. Se está precisando fazer muita hora extra, então temos que redimensionar a nossa mão de obra. Às vezes tem que chamar mais alguém para trabalhar, porque a hora extra custa mais. E você pode, às vezes, estar deixando de dar mais uma oportunidade para mais uma pessoa. E houve um mês que 93 pessoas, se eu não me engano, outubro de 2017, ou 18, outubro de 2018, receberam 52 horas extras. Então, temos que fiscalizar. Como representante do povo, nós temos que fiscalizar, e se alguém estiver achando ruim, provavelmente é porque havia alguma coisa errada. Quem está certo não tem que se preocupar com nada. Vou falar agora de um projeto que eu criei, que virou lei, que cria o Conselho Municipal de Bairros e Territórios e Participação Popular. A ideia era valorizar todos os bairros. Infelizmente a prefeitura não achou que era o momento de colocar em prática, mas já existe a lei. É a lei número 1828. Pesquisem sobre ela é de grande utilidade para nós. Como eu mencionei anteriormente, não acho que é o principal papel do vereador captar recursos. A prefeitura tem um setor só para isso e não pode ser o foco do vereador. Mas se ele conseguir captar, que bom, é sempre bem-vindo. Vou falar alguns números rapidamente aqui. Já consegui 30 mil para o IBENC, para modernizações. Consegui já no passado 30 mil para a ACSIC também, para cursos, mais de 300 pessoas capacitadas, 37 mil para cursos também. Já consegui 750 mil para a construção de um UBS, já está empenhado, vou divulgar porque o nosso esforço também tem que ser divulgado. Já está empenhado, inclusive, 50 mil para medicamentos com Dorgal, Lafayette e companhia, e 100 mil para melhorias na UPA, no prédio da UPA. Somando isso aí que eu falei rapidamente, dá 997 mil. Fora um caminhãozinho que eu consegui junto com a Daniela, vereadora, um caminhão frigorífico para transporte da merenda, que foi uma emenda de um deputado federal que deu mais de 100 mil reais, e também um tratorzinho, um mini trator. Só esses dois exemplos que eu dei aí já dá mais do que 130 mil de emenda, dividindo para 2, porque digamos que a Dani teve o mérito dela, eu tive o meu mérito, vai passar de R$1 milhão. Então está beirando aí 1 milhão e 100 mil, conseguimos também 100 mil com esse deputado aí para a área da saúde. Então está beirando 1 milhão e 100 mil reais, vão dizer que é mentira também, mas eu tenho empenho, tenho comprovado, tenho foco de tudo. Então muito obrigado a você que torceu para dar certo, isso aí foram nossos 3 anos, e ficou longo o vídeo, reconheço, porém são muitas coisas que nós fizemos e eu não consegui falar nem 10% delas. Isso é reflexo do nosso esforço, do nosso empenho e da nossa dedicação. Houve quem me disse no começo: você vai tentar trabalhar 44 horas por semana? Vai ter dias que você não vai fazer nada. Olha, esse dia ainda não chegou e tem muita coisa para fazer ainda. Um grande abraço a você, a população, vamos continuar trabalhando e agradeço muito a você que torce para dar certo. Porque nós precisamos que a nossa cidade sempre melhore, é bom para todos. Novamente um grande abraço para o jornal aí, o canal O Banquete, estão sempre com pautas muito relevantes para o nosso município. Obrigado e estou aberto a sugestões.